que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale manso comigo, fale manso comigo, fale manso comigo. O cabra tem coragem, o Lula tem coragem de mamar em onça. Eu não sei em quem ele está se confiando. Talvez no nosso exército brasileiro. Eu só acho. O nosso exército que está com dificuldades, está passando por um perrengue danado, está no estado vegetativo, não tem condições de pagar a água e a luz. Esse Lula tem coragem, o cabra tem coragem. Olhem só isso, minha gente, nem precisamos de um ataque, já estamos preparados. 06, tá pronto? Só sei capinar, senhor. Mas eu vou. Hoje estamos nos preparando para a guerra. Minha gente, nós tá ferrado. Correr! Ei! Minha gente, os soldados estão prontos. Sim, realmente, estamos bem preparados. E olha o sistema de alarme para proteger os brasileiros. Coloca o capacete, porque vai vir pedra. A gente está pronto. Até o Tigrinho vai soltar a cartinha agora. Vou soltar a cartinha! Estamos ao vivo. Soldado, como será uma linha de frente? Vamos fazer uma quadrilha para a festa junina. É isso, estamos prontos. Estamos ao vivo, bem em frente ao Exército Nacional. Nós temos uma bomba nuclear capaz de destruir um país. Está aqui. E é agora. O governo brasileiro, ele acaba de se posicionar a favor do Irã e contra Israel e os Estados Unidos. Pense! Ele condena veementemente o ataque dos Estados Unidos contra as instalações nucleares do Irã. Os termos usados pelo governo brasileiro, eles foram muito duros. O governo brasileiro condenou os ataques nas instalações nucleares do Irã. Primeiro, eu gostaria que você analisasse essa nota do Itamaraty, porque ela usa termos muito duros. Ela fala em repúdio veemente ao ataque dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a linguagem diplomática, termos utilizados dessa maneira, veementemente, são um pouco duros. Vão além do que a gente espera da diplomacia mundial. O Lula, ele se aproxima do eixo do mal. E com isso, ele acaba levando a mim e a você também. O fim do clã. O Lula acha que esse ataque fere a soberania nacional do Irã e rompe com os protocolos internacionais. Primeiro, porque eles consideram que o ataque, tanto os ataques de Israel contra o Irã, quanto agora o ataque dos Estados Unidos, ferem a soberania do Irã. E segundo, tem uma segunda motivação aí, que é justamente o bombardeio sobre uma base nuclear, né? Sobre bases nucleares, que é muito questionável do ponto de vista da comunidade internacional. Tem inclusive protocolos, porque isso expõe muito, não só a população do Irã, mas dos países vizinhos também, podendo ali ter uma escalada, ali ter um problema nuclear ao atacar e bombardear essas bases nucleares. Então a fundamentação dessa nota, que depois acabou saindo uma nota oficial, confirmando até esses bastidores que a gente vinha tendo informação mais cedo, é nesse sentido. Fere a soberania do Irã, na visão do governo brasileiro, e também rompe ali com protocolos internacionais de que não devem ser bombardeados bases nucleares. O que mais me preocupa é que no Brasil vai acontecer a reunião dos BRICS. E o que são os BRICS? É a união do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. Mais alguns outros países, e um deles o Irã. Será que esses países, nessa cúpula, eles vão ter a ideia de revidar e defender o Irã? Eu tô logo avisando que eu tô fora. Eu não vou defender esse governo pilantra, esse governo corrupto, esse governo vagabundo. Não conte comigo. Agora, para além disso, Uribe, tem ali uma perspectiva também de um desafio muito grande, eu ouvi bastante isso hoje, para a cúpula dos BRICS, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. E por que é um desafio? Porque o Irã
faz parte dos BRICS. Tem outros países muçulmanos, como a Indonésia, né, a maior nação muçulmana do mundo, também faz parte dos BRICS. Tem países do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que faz parte também dos BRICS. O Egito, né, ali também é muito próximo dessa região de conflito, também faz parte dos BRICS. Então, os diplomatas com que eu conversei, eles colocam uma posição desafiadora para o Brasil e para todos os países dos BRICS, porque esse ataque ocorre há poucos dias, ali, há poucas semanas, dessa cúpula que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil está exercendo ali a presidência rotativa, temporária dos BRICS, e tem um país agredido, vamos dizer assim, que é o Irã, que integra o BRICS. Ali Khamenei, que é o dono de Irã, ele que manda prender, que manda soltar, ele que é o líder religioso, o líder econômico, o cara é tudo. Manda e desmanda. Ele já recebeu a autorização do parlamento iraniano para fechar o canal de Hormuz. Caio, você cobre muito bem Petrobras e a questão energética mundial e nacional. A gente tem uma ameaça do Irã nesse momento, a decisão final vai ser do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, da possibilidade de fechamento de algumas áreas do Estreito de Hormuz. Conversando com fontes aqui do Brasil, como elas têm visto essa possibilidade? Tem um grande risco do preço do petróleo aumentar muito no mercado internacional? O JP Morgan fala de aumentar para $130 o barril do tipo Brent. Isso pode afetar também o preço da gasolina aqui no Brasil, pela perspectiva do governo brasileiro? Sem dúvida, né, Uribe? Essa é uma das principais preocupações. Era uma retaliação possível, esperada também, até se o Irã fosse atacado. Ele poderia... teria dois caminhos, né, que ainda estão em curso, né, porque o estreito ainda não foi completamente fechado. Você tem uma decisão ali do parlamento iraniano para o fechamento, ele deve ser fechado, mas ainda não foi fechado. Essa seria uma retaliação do ponto de vista econômico ao Ocidente, porque, como você disse na abertura ali, 30% do gás, 20% do petróleo que circula no Ocidente sai ali do Estreito de Hormuz. Então é uma retaliação do ponto de vista econômico. E se isso acontecer, meu amigo, espere para o preço do petróleo ele estourar e chegar a $130. Todo mundo pode ser impactado, principalmente o nosso frágil Brasil. Impacto sim no preço da gasolina, porque se o petróleo tem uma ampliação do seu valor internacional, acaba tendo um impacto aqui dentro. Lembrando que no primeiro dia ali dos ataques de Israel contra o Irã, o preço do barril ali já subiu 10%, depois veio ali numa estabilidade de 7%, mas não tinha esse cenário de fechamento do Estreito de Hormuz, podendo sim ser potencializado esse aumento do barril, impactando, claro, aqui no mercado interno brasileiro. Celso Amorim se pronuncia e fala que a ordem mundial ela acabou. Que o Conselho de Segurança da ONU ele deveria ser consultado e não foi. Mas quem é ONU na fila do pão? É um erro, é triste, é um abandono dos fóruns multilaterais. Até mesmo os Estados Unidos no Iraque, ele primeiro levou o Conselho de Segurança. Aí, como não conseguiu, agiu unilateralmente, é condenável. Mas agora não, nem sequer houve a tentativa de obter a autorização do Conselho de Segurança para essas ações. Pois é, então, chanceler. É uma outra ordem. Acabou a ordem mundial. Acabou a ordem mundial. Acabou na área do comércio, acabou na área da paz e segurança, e a gente tem que se adaptar a essa realidade. Não será fácil. Isso mostra que o Conselho de Segurança é inócuo. Está sendo, infelizmente, porque o Conselho de Segurança é o que, na realidade, os membros, seus membros permanentes, que a gente tudo, os outros estão ali um pouco de enfeite, ou para fazer uma declaração ou outra, é inócuo. Para a gente concluir. A Rússia não consegue ganhar da Ucrânia. O Irã agora ele foi dizimado. A China é uma incógnita. Ela nem consegue atacar Taiwan. Agora vem Lula querer enfrentar o Trump. Dizer que ele precisa falar manso. Homem, eu acho que o Lula tá gagá. Esse governo só sabe fazer merda. Essa é a realidade. Se você está com Israel, comenta muito a bandeirinha do Brasil aqui, mas tem que comentar bastante. Governo Lula fazendo uma merda atrás da outra, porque quando esse cara abre a boca, é só pra fazer coisa errada. Ou melhor, falar coisa errada, né? Governo brasileiro condena com veemência o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã. Isso porque eu vi algumas páginas falando que o governo Lula, graças a Deus, estava ele, porque ele estava sendo neutro. Onde tem a neutralidade aqui?
Quem tá falando isso sabe o verdadeiro significado do que é ser neutro? Não, não sabe, né? Porque esse cara aqui não está sendo neutro coisa nenhuma. Além de cachaceiro, então é uma mulher totalmente cafona. Quem faz o Brasil passar vergonha quando não é ele, é a mulher. A lá dele é um poeta. É um poeta! Com certeza, gente, um poeta. Declarou total apoio ao Irã. Essa é a realidade. Aonde tem neutralidade? Que não tem. O cara prefere ficar ao lado de um lugar no Oriente Médio onde é crime ser LGBT, onde o principal objetivo deles é exterminar o povo judeu. Uma coisa que, por fim, né, se você for parar pra colocar lado a lado, é a mesma questão do que aquele ser humaninho lá que tentou fazer uma vez com os judeus. Sinceramente, gente, sinceramente, é um absurdo ter um presidente desse daqui condenando o ataque dos Estados Unidos a instalações nucleares. Gente, pelo amor de Deus. Agora, cadê que esse governo condena o primeiro ataque que ocorreu, que tirou vidas de pessoas inocentes em Israel? Cadê que esse governo condena quando o Irã estava atacando e está atacando locais onde tem civis? Porque Israel ataca pontos estratégicos, já o Irã não ataca pontos estratégicos. Cadê que esse governo condena o Irã por dizer que todo americano que convive ali agora vai virar um alvo, ou seja, vai perder suas vidas, seja militar ou seja civil? Agora, só pra finalizar com chave de ouro, será que o Brasil ofereceu urânio ao Irã? Será que o Brasil deu urânio pro Irã? Pois é, né? É o que algumas fontes fazem circular por aí. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!